todos, sejam bem-vindos ao meu canal Yetzti de Bahá'í. Hoje é dia 12 de setembro de 2018. São agora 11 horas e 29 minutos na Alemanha. Tem um lindo sol, mas eu estou ainda dodói. Conversando com seguidores despertos sobre os que não conseguem despertar. Primeira parte. Então temos que continuar a pegar mais informações sobre isso tudo. Uma pessoa que estou em contato, um seguidor, me disse: Yetzti, eu perdi tudo, pois não conheço mais esse mundo, meu chão está abalado. O mundo não me parece mais seguro, não tenho mais certeza de nada. Cada dia mais sinto que me sinto mais desconfiado e inseguro nesse mundo. O único lugar que faz mais sentido para mim é vir aqui no YouTube, ou acessar o meu canal, ele disse, né? Ou canais como o seu, dos que estão em busca da verdade também. O mundo está uma loucura, Yetzti. Isso tudo é tão estranho, às vezes me dá vontade de voltar a dormir. Pois é, mas uma vez que se acorda, não tem retorno. Você pode estagnar num certo nível do despertar, mas voltar? Nem todos que despertam, despertam para tudo, e nem todos se libertarão. Não se conseguirá voltar completamente atrás quando se acorda. Não acontece isso, sabe, de completamente voltar atrás. Quando a mente vê e acorda para alguma coisa, ela acorda e pronto. Olha, não é a primeira pessoa que me escreve sobre isso. Muitos seguidores chegam aturdidos do despertar e das novas percepções que começam a chegar a eles. Por um lado, ainda temos muitas pessoas adormecidas e outras que nunca vão acordar. E muitas se sentem perdidas. Há também uma limpeza literal acontecendo. Muitas mentes sendo purgadas, pensamento crítico sendo removido, família agredindo família, pessoas se tornando outras que nem elas mesmas imaginaram que eram e que poderiam fazer coisas que começam a fazer. Os acontecimentos do mal na vida delas não deu a elas mais amor, porque elas não eram essas pessoas de amor, vocês entendem? Elas não eram essas pessoas de amor que até tentavam transmitir para elas mesmas e para outros. Por isso, vemos tantos traidores da humanidade ajudando o sistema. Tudo isso e mais faz as pessoas boas se sentirem perdidas. É normal que muitos se sintam mais seguros ouvindo outros no YouTube ou qualquer outra plataforma que parece como eles, falando de despertar, de saber mais sobre o sistema. Mas às vezes não são pessoas comuns que eles estão acessando. São personagens do sistema se fingindo de gente do povo, mesmo assim, trazendo informações dos buscadores da verdade. Então as pessoas se sentem melhor com eles. A gente pensa que estamos de alguma maneira nos libertando do sistema escravizador, mas na verdade estamos saindo de uma prisão para outra. Veja o caso que eu fiz do vídeo anterior e outros vídeos que eu sempre comento. A gente não está mais diante da TV, mas agora estamos diante do computador ou do celular, não é verdade? Obtemos informações, mas não usamos a informação de acordo como deveríamos. Muitos nem usam-as para nada, apenas para saber delas, e acabam colecionando informações. Alguns até se vangloriam, falando de tantas informações que já conhecem, que sabem, para mostrarem que estão acordados. Acordar, gente, não significa estar livre, porque o acordar tem vários níveis, viu? Então, muitos acordam para uma coisa da moda, uma coisinha ali da política, mas não acordam para tudo, não. E outros, quando acordam, não repassam as informações. A informação morre com eles. Outros sabem, conhecem e fazem ao contrário, ou continuam a fazer como sempre faziam, vivendo como sempre viviam. Mesmo assim, elas precisam disso e estão sempre buscando os canais dos buscadores da verdade. Há os que reagem e tentam chamar outros a reagir também, sem sucesso, mas tentam. E esses sempre pensam e matutam muito sobre tudo, intuem e investigam. Mas, na verdade, usar o cérebro, às vezes, para pensar sozinho, né? Questionar e intuir por si só, às vezes até contestar muitas, tantas coisas,
Essa ação transformará muitos da massa adormecidos ou adaptados ao sistema, seja ele bom ou mau, seja o sistema no estado bom ou no mau, essas pessoas agirão contra os que assim despertarem e estiverem nessa ação. Portanto, agora, por exemplo, o sistema está se apresentando muito cruel, muito mal. Ele sempre foi, mas agora muitas pessoas conseguem vê-lo assim. E essas que acordaram e estão vendo assim, né, não, os adormecidos que estão no sistema e estão agora nesse sistema ruim, elas vão agir contra os que despertarem. E mesmo quando o sistema estava agindo como bom, algumas pessoas já tinham despertado naquela época, vocês sabiam? Só que elas estavam tão sozinhas que elas não falavam muito. E quando falavam, as pessoas adormecidas da massa agiam da mesma maneira. Elas se tornam contra as pessoas, se afastam, consideram-as assim como inferiores, ou alguma coisa assim que elas não gostam. Portanto, pensar por si mesmo levará a sociedade toda contra os que querem pensar e instigam outros que estão sem decisão e sem despertar a fazerem o mesmo com os que pensam e questionam. E essas pessoas acabam sendo esmagadas, mobilizadas, paradas, se não forem muito fortes mesmo. Se essas pessoas puderem dominar tudo ao redor delas, né, com um punho de ferro mesmo, com firmeza e força, sem medo e sem temor, então poderão resistir mais. Caso contrário, elas vão ser sugadas para baixo, dentro de novo do mesmo de sempre do sistema, sabe? Aquele mesmo estado do sistema que elas estavam antes. Ou mantidas em silêncio, mas todos continuam a buscar a verdade. Muitas pessoas da massa continuam a buscar a verdade, mesmo esses que despertam e não fazem nada para ajudar os outros. Muitos compram livros dos personagens mais altos, mais eficientes, mais qualificados, mas isso ou aquilo do sistema, pelo menos são os títulos que recebem. E assim a gente também pensa que eles sabem mais. Assistem filmes, buscam contato e relacionamento com os certinhos, os certos, corretos, perfeitos do sistema. Tentam estar entre os que parecem que sabem mais. Buscam informações com os que todos nós da massa pensamos saberem mais. O que ganhamos com isso é a ilusão ou sensação de conforto, porque passamos o canudo da responsabilidade da busca e confirmação da verdade para outras pessoas, e daí podemos continuar a viver livres e seguros. Pelo menos sente-se assim os que pensam sempre que outros farão, que um Salvador fará, que algum ser visível ou não visível fará. Então eles vão se sentir libertos da responsabilidade de ter que buscar, acordar, despertar e às vezes ajudar outras pessoas nessa jornada, fora encarar a novidade da nova realidade, do que ele vai percebendo da realidade que ele se descobre dentro. Então, é muita responsabilidade, muitos não querem isso. A verdade foi removida de todos os livros, de todas as informações. Os agentes do sistema não nos revelam a verdade, e sim sombra da verdadeira verdade, meia-verdade, algo perto da verdade, mas que nunca nos libertem de fato. A verdade eles dão somente a eles mesmos. O resto de nós vive buscando sem sucesso. Acham que o sistema quer que achamos a saída? Como no filme O Show de Truman? Ele conseguiu descobrir a saída no filme. Filme dão pistas, não revelam toda a verdade. E às vezes a pista que eles dão nos leva para outras ciladas. Tem que saber separar bem as pistas, mensagens, códigos e metáfora dos filmes, séries, livros, personagens do sistema, etc. E na vida real, a saída não é pelo sistema. Não, não é. O sistema é aquele que nos mantém dentro dele. Ele não nos dá saída. E a saída dele é somente por nós mesmos, porque o papel dele é nos manter presos dentro dele. E a pessoa me disse ainda: Yeti, eu acho que as pessoas que dormem são tão estranhas. Eu me pergunto o tempo todo, as pessoas realmente não veem essa realidade pelo que ela é, pelo que ela está sendo agora? Como podem estar ao meu lado, eu vindo e elas ainda não? Elas são estúpidas ou ignoram a verdade ou estão inconscientes disso tudo. Eu não entendo como podemos ver e já perceber e elas não. Yeti, o que há de errado com eles? Em uma família, pode um acordar e os outros todos continuarem dormindo? O que é isso?
Que seleção é essa? Às vezes eu perco a paciência de vê-los assim, mas outras vezes me resta apenas rir e relaxar, pois não vejo como acordá-los. Eu acordei sozinho, por que outros não conseguem? O que falta a eles? E eu vivo pensando por que eles não pensam por eles mesmos. Bom, o pensar traz tantas mudanças na pessoa e na vida delas, né? De quem começar a pensar sozinha. E traz benefícios de várias maneiras. O pensar, analisar, observar e começar a intuir e contestar é como se abrisse alguma porta que te deixa ver uma parte da luz, não completa. Quando começa a pensar por si mesmo, isso acontece. Você começa já a ver algumas faíscas, alguma parte da luz, alguma coisa iluminada, já começa a acontecer. Muitos mesmo, diante de dificuldades do acordar, de ver tudo assim duro e feio, elas não querem voltar a dormir, né? Mesmo vendo tudo muito ruim, elas falam, eu não quero voltar ao estado que eu estava. É duro, é difícil, mas eu prefiro continuar sabendo das coisas. Mas uma outra realidade né? Como estamos todos aprisionados, existe essa outra realidade. Há uma outra realidade que é como estamos todos aprisionados. E quando uma acorda e vê os outros dormindo, pode realmente entrar numa jornada solitária. Essa é uma grande realidade, tá? Se preparem aos que vão despertando e vão seguindo os níveis até o libertar. Todos precisam focar nessas palavras. Pensar, analisar, observar, intuir e conhecer. Se todos pudessem se focar nessas palavras e nas boas consequências que seguirão após o começo das atitudes tomadas através delas, elas não seguiriam tão cegamente pelo labirinto que chamamos de vida, mundo, sistema. Labirinto esse percebido apenas com o despertar e libertar de muitas crenças, ofertas e ciladas do sistema. O sistema tem vários métodos para nos parar. Eles, né, do sistema, os que trabalham para ele, colocaram medo de alguma coisa em todo lugar, para todas e muitas coisas das nossas vidas. Eles nos fizeram todos temerosos. Muitos até que conseguem pensar, mas não conseguem reagir, pois temem perder o pouco conforto, segurança ou qualquer coisa que as fazem pensar que melhor não mexer com quem não está mexendo comigo. Enquanto eu não estou sendo incomodada, por que eu vou reagir? E todos só se mexerão quando a coisa bater na porta deles, toque, 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 ou quando for na pele deles, ai, ui. Daí sim, começam a buscar outros para saber algo mais, se outros veem da mesma maneira, se outros conversam a mesma coisa, para ter com quem conversar sobre essas coisas, para se juntarem, nem que seja no pensamento, sobre alguma coisa que poderiam fazer, como reagir, etc. Para funcionar, precisa-se união e desapego de muitas coisas do sistema, mas nem mesmo assim, a maioria das pessoas da massa, mesmo os despertos, se tornarão unidas. Sempre vai haver algumas que não admitirão que algo seja feito no bem geral. Sempre vai lançar algo do sistema porque acha que só funcionará dessa maneira. Levados pelas crenças e suas influências do sistema, eles as utilizarão para agir até nesse momento, pois elas se seguram no que acreditam das crenças que delas ou com elas as coisas funcionam ao redor delas. Entendeu? As crenças dão a essas pessoas essa sensação de que somente com elas, todos esses hábitos das crenças, né, todos os pensamentos, tudo que elas conseguem entender por verdade, foi através dessas crenças e elas acham que sem elas as coisas não funcionarão. É difícil para nós humanos acordados sair dessa, pois muitos outros acordam, mas estão amarrados nas crenças, ofertas, ciladas do sistema. Mas tente sempre buscar mais, ajudar outros a acordarem. O cérebro alucina diante da realidade consciente, mas a mente, né? O cérebro, ele se alucina diante da realidade, mas a mente, ela gosta de se achar liberta. E quando isso acontecer, ela vai atrás. O cérebro é a ferramenta dela. A mente vai fuçar até achar alguma coisa. Pode até se tornar viciada na busca. A busca da verdade é um ópio para os humanos oprimidos. Se torna algo muito maior do que todos nós. Imagina você acordar, se ver que era um prisioneiro, um escravo, se sentindo oprimido. Você começa a ver um caminho de buscar a verdade e vai sempre buscar. Você se torna viciado nisso.
E quando se acorda e vê uma realidade muito destruidora e que pode nos deixar muito magoados por estar vivenciando, que reação tem as pessoas? Imagina tanta negatividade. Quem consegue observar a negatividade sem se deixar se afetar por ela, né? Afetar a si mesmo ou a tudo que o rodeia? Não é fácil, eu sei. E como eu sei, mesmo nos mantendo positivos, às vezes somos pegos por essa energia pegajosa da negatividade. Mas exercite o libertar todos os dias. Exercite a função, manter-se livre, descobrir um meio de usar a negatividade a favor de si mesmo ou de algo que precise. Também não é fácil, muito mais fácil é falar, sei disso. Mas, estando positivos, é difícil para todos nós. Imagina se nos deixarmos negativar completamente. É uma sensação do cão quando somos pegos pela negatividade. Podemos tornar esse sistema melhor para viver, para nós mesmos viver, se quisermos, podemos, sabe? Mesmo esse sistema aqui. Se a gente se livrar do sistema, se livrar do domínio, controle e manipulação dele, ainda vai sobrar o sistema dentro da gente, nas lembranças, nos hábitos. Muitos não saberão viver sem fazer as coisas que faziam dentro do sistema, até no pensar. Estaremos ainda vivendo no casco seco do sistema. Sabe quando a cobra troca de pele? Fica aquele esqueleto de pele, né? Aquela forma. Pois é assim que vai ficar o sistema quando nos libertarmos dele. Vazio, mas ainda está ali. E nós dentro dessa casca de pele vazia. Precisaria gerações e gerações para mudar. Então, no começo, podemos, mesmo que seja o mesmo sistema, ir arrancando o errado, o injusto, o incorreto, o imperfeito, o que não for de igualdade bem para todos, e assim vamos renovando o velho, sádico e cruel sistema para um sistema melhor e humano. Que tal? Um sistema humano é o que precisamos. Não estamos dentro de um sistema humano, ele é contra a vida humana, ele nos consome de todos os jeitos. E a pessoa me disse, Yetite, eu sei que não estou sozinho nessa, por isso tentei acordar minha mãe. Eu pressionei-a para que pensasse diferente. Fiz isso porque achei que ela era uma pessoa mais forte, que eu já tinha, era a pessoa mais forte que eu já tinha conhecido. Afinal, criou os filhos, sabia muito da vida, tinha sua sabedoria. Eu a questionei sobre o que seus pensamentos eram e por que ela não podia usar sua sabedoria nata para se libertar da falsa realidade que todos estavam acessando. Por que ela não podia parar e pensar por si mesma, formar sua própria opinião? Errei com minha mãe. Ela começou a chorar e disse que não sabia se sentiu incomodada e disse que já estava velha demais para fazer certas coisas e a deixei em paz. Não quero vê-la sofrer. Eu sinto falta da imagem que tive dela e da imagem que fiz de muitos outros familiares. Pensava que eles eram diferentes. Poderiam acordar, mas como ela, eles também vão se machucar. Pelo menos é o que parece toda vez que tento trazê-los comigo para essa jornada. Minha mãe era destemida e tão forte, assim como outros familiares. São pessoas destemidas e fortes para algumas coisas e totalmente fracas para outras. Seria parte da programação que nos fez adormecer, Yetis? Ou como você disse, é parte do hackeamento, ação e efeito das crenças, ou seja, dos programas que elas causam em todos nós. Pois é. Algumas pessoas que acordaram tiveram uma reação estranha. Eu conheci alguém que, ao acordar, começou a achar divertido. Dizia que parecia a mesma coisa quando ele assistia filmes, e estava sempre empolgado, perguntando qual seria a próxima do sistema. O mundo, na perspectiva dele, tinha virado uma distração, algo que o encheu de alegria. Parecia viver dentro de um filme criativo e empolgante. O despertar deu a ele impulso a achar coisas nessa nova realidade que pudesse usar a seu favor e se dar bem. Ele não estava buscando conhecimento, a verdade ou a liberdade desse sistema, mas as emoções que eu despertar e saber de algumas coisas, né, nesse novo, né, no mundo que ele estava descobrindo, né, que podia dar a ele. Saber de algumas coisas, né, você desperta, você começa a descobrir. Ele queria saber dessas coisas também. E como poderia se adaptar melhor ao sistema? Ele queria saber como se adaptar melhor. E não sair disso ou mudar alguma coisa. E queria saber as chances dele. Mesmo tendo descoberto que o sistema era um traíra, algo do mal, mas não se importava. Enquanto muitos de nós estão se vendo e vendo tudo isso aqui como sendo todos nós escravos, percebendo-nos aprisionados, todos nós nessa prisão, se não tivessem se descoberto assim nessa prisão, nunca pensariam que precisavam entrar na busca da verdade e da liberdade, pois se consideravam seguros no mundo divino onde coisas naturais aconteciam. Mesmo assim,
a gente, né, não fica fazendo o que o outro fez, achando legal as descobertas. Por que estamos aqui, alguns acordados e outros não? Algumas pessoas não possuem mais empatia ou amor pelas outras, estão raivosas e aproveitam as chances que podem para se darem bem, para levarem vantagem até mesmo quando despertam. Nem todos que despertam são boas pessoas, não, as pessoas do mal também estão despertando, ou melhor, as pessoas más também estão despertando. Ah, isso também, gente. Não pense que todas são boas, se tornarão boas e melhores ao despertarem. E vocês sabem que mesmo uns despertam, algumas pessoas despertas, sentindo que a realidade é diferente, elas não percebem em todos os sentidos. Há esse tipo de pessoas também. Algumas pessoas sentem somente para algumas coisas, ou uma coisa, e assim vai. Os que perceberam que essa realidade é falsa em todos os sentidos, elas se sentem completamente isoladas nesse mundo, começam até a adoecer se não tiverem cuidado. Estamos cada dia mais presos nesse jogo que se estreita na jogada de sugar tudo dos humanos bons, de levar tudo para baixo em seu estado invertido de consciência, apagando a luz nos corações de muitas pessoas. Manter essa luz no coração é proteção e bênção para si e para os demais. Nos mantendo mais e mais amorosos, destruímos o não amoroso. O sistema não possui amor. Ele é um sistema não amoroso. Ele rouba isso de nós. Ele não tem nada, ele rouba tudo da gente. E por isso vemos cada dia mais pessoas da massa frias, calculistas, egoístas, todas que sucumbiram às ciladas do sistema. Bom, elas trabalham para o sistema agora, né? Vamos continuar. Desculpa. Vamos continuar na próxima postagem, pois essa virou um jornal de tão grande. Diga sempre a você: eu sou um ser abençoado e abençoo a tudo e a todos. Todos nós devemos abençoar uns aos outros, vindo amor uns nos outros. Conseguimos nos proteger dos ataques do sistema, mas ele sempre fez a gente se afastar uns dos outros e nos olharmos com raiva, com inveja, com algum sentimento que nos distancia. Quando passamos a nos ver com mais amor uns aos outros, a gente nos protege, né? A gente se protege, porque nós temos essa capacidade de amar e de proteger uns aos outros com o amor. Não perca essa chance. Ame a si mesmo e aos demais. Até a próxima. Bom, eu vou aproveitar e falar para vocês agora que aconteceu muita coisa ruim comigo. Então eu falei, o sistema não me deixa em paz. Eu estou desempregada. Há tempo que eles não estavam me pagando direito. E quando eu fui pedir, a chefe quase me bateu. Só não me bateu porque tinha uma pessoa no outro lado, ela viu. Mas ela se armou, sabe aquela posição para bater quando a pessoa fala? Eu vou contar para vocês. Eu vou ler o que eu estava escrevendo para um amigo norueguês, que ele estava me perguntando o que tinha acontecido. Mas eu quero falar para vocês porque pode ser que eu fique mais difícil para entrar na internet. Sem trabalho, eu vou ter que desligar a internet, talvez vá de vez em quando numa lan house, ou use a internet de amigos. Eu vou ter que abdicar de muitas coisas, as poucas coisas que eu ainda tinha. Estou pensando num jeito de fazer algum negócio online, um jeito que eu pudesse ganhar dinheiro. Eu tenho uma amiga que ela mora nos Estados Unidos e ela faz vídeos. Ela estudou engenharia, gente, e ela faz limpeza nos Estados Unidos lá. E ela faz vídeos, né? E ela já ganhou muito dinheiro com esse negócio de vídeo. Agora eu não sei se ela ainda continua, porque ela depois deve ter achado emprego. Aí eu fiquei pensando, e tem outra conhecida que ela era ótima na cozinha, tinha outra que era ótima. O que era que ela fazia? Coisas naturais e tal. Eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Porque todo mundo quer aprender alguma coisa. As pessoas não, elas acham mais divertido acessar o YouTube, descobrir essas coisas através de outras pessoas comuns, do que a, as revistas que a gente comprava. Lembra? Antigamente era tudo pelas revistas, livros, né? Não, hoje em dia, muitas pessoas estão sofrendo da síndrome do Big Brother. Elas querem saber da vida dos outros, elas querem acessar vídeos de pessoas comuns para ver como elas se safam desse sistema.
Como que elas podem ser criativas nesse sistema, né? O que elas têm para ensinar, para doar de si mesmas. Eu tenho as minhas palavras, é tudo que eu tenho, mas eu não ganho dinheiro com isso. Eu não uso, como eu sempre falei, e nunca vou ganhar dinheiro com informação que vai libertar e ajudar outros humanos, porque minha intenção é ajudar a minha humanidade. Então eu fico pensando o que eu posso ensinar, o que eu posso fazer online para as pessoas, né? Aí que eu vou colocar para monetizar. Aí talvez eu abra um canal de uma pessoa que não sabe fazer nada e eu ensino as pessoas a não fazerem nada. Ou aí eu vai me dar um ataque de dieta, tipo, ai, vou começar a falar do sistema. Eu não sei o que fazer ainda. Se vocês tiverem ideia, podem deixar nos comentários. Vou deixar os comentários abertos, porque eu vou precisar de muitas ideias. Bom, se vocês não quiserem se aborrecer com o que eu vou contar agora, desliguem o vídeo aqui. E se vocês ficarem curiosos, então continuem comigo para saber o que se passou mais ou menos. Aqui do lado é o norueguês, que claro que a tradução vai ser horrível. Eu vou até tentar ver se eu consigo corrigir algumas coisas. Então eu escrevi aqui. Como estou desempregada, estou pensando em fazer alguma coisa online para eu começar a receber alguma coisa, algum dinheiro, né? Ainda não sei o que. Tudo precisa de tempo e dinheiro, não é verdade? E o Job Center está me demandando outros trabalhos para entrevista. Será que... Ai, gente, comecei errado. Ah, tá. Não, tá certo. Entrevista, se eu achar, eu vou ter que ficar de novo presa em algum trabalho desgastante que não ganha muito. Gente, ninguém fica rico trabalhando para os outros. Ninguém fica bem trabalhando para firmas terceirizadas. Porque você trabalha em firmas terceirizadas, você não tem chance nenhuma de subir em uma carreira, de ganhar alguma coisa. Então, o trabalho que eu estava fazendo, né, primeiro eu fui trabalhar numa biblioteca, também não fiquei muito tempo lá, porque o trabalho, a pessoa já tinha falado que era por pouco tempo. Trabalhei num call center, mas eu não falava. Call center, você precisa falar muito bem o alemão. Eu pegava os papéis das telefonistas, né, que elas vão anotando um monte de coisa, e passava para o computador, que eram informações valiosas, né? Então esse era meu trabalho. Era desgastante demais, porque eu ficava ali 6 horas presa dentro, ou 6 às vezes mais, presa dentro do call center pequeno, né? Várias telefonistas fumavam. E isso está acabando comigo, porque eu não me sinto bem perto de pessoas que fumam, porque eu não fumo. Eu começo a tossir, eu me sinto mal, muito mal, gente. Meus olhos começam a lacrimejar. Eu começo a ficar com vontade de vomitar. É terrível para mim. Então imagina como é que foi ficar ali. Então trabalhar com a limpeza foi bom, porque o primeiro trabalho eu estava indo sozinha para o supermercado, sem outra pessoa, né? No início eu estava sozinha, só que os estrangeiros que trabalhavam lá queriam abusar de mim, me mandavam fazer serviço que não era para fazer. Aí eu conversei com o chefe e eles falaram que não tinha que fazer isso, mas o chefe do supermercado, que é o chefe, não era meu, mas eu tinha que obedecer ele, né? Ele dizia para eu fazer sim, aí eu tinha que fazer. Outra coisa, depois o chefe turco, né, que era a firma era turca, ele me explorava, mandava às vezes trabalhar 2 horas a mais sem eu ganhar nada. Então, nos Estados Unidos, tenho conhecidas que fazem faxina lá e ganham muito dinheiro. Outras na Suíça, Inglaterra, Itália, etc. Só aqui na Alemanha não se ganha, a menos que se trabalhe no Schwarz. Schwarz quer dizer no escuro, sabe? E isso eu não faço. Enquanto você trabalha registrado, o governo tira uma parte do que você ganha. Eu não consigo fazer esse trabalho no Schwarz, entendeu? Trabalhar por fora sem avisar o governo. Porque se eles descobrem, gente, dá um trabalhão, um problema muito grande. Se vocês ouvirem de alguma brasileira dizer que está na Alemanha e ganha muito dinheiro, já comprou carro e casa no Brasil com o trabalho de limpeza aqui, saiba que ou ela tem um marido que sustenta ela e ela pode fazer esse trabalho de vez em quando, né, para ganhar um dinheiro, juntar, tal, ou ela tem esse marido, ela trabalha para juntar dinheiro trabalhando no escuro, sabe, sem avisar o governo, ou fazendo outros trabalhos ainda que dá a ela essa sustentação. Porque
você tem direito a trabalhar sem dar dinheiro para o governo, sem avisar o governo, até uns 200 euros. Olha só, não é muito dinheiro, 200 euros por mês que você pode ganhar sem avisar o governo. Qualquer outro dinheiro você tem que registrar que você está ganhando isso do governo, entendeu? Então, eu não consigo fazer assim essa ilegalidade, então eu vou pela coisa certa. E eu não ganho muito, eu não estava ganhando muito mesmo. Eu não ganhava nem para pagar o aluguel, né? Eu só estou conseguindo viver porque eu estou na casa de uma outra pessoa e que eu pago é só um símbolo, sabe? Então, agora também tem uma outra coisa aqui. Agora temos essa nova adaptação das firmas de limpeza que querem escravizar aqueles que eles percebem que eles podem. Eles tentaram comigo e eu cansei, mas uma garota do trabalho me contou coisas piores que ela já passou. A Alemanha está se abrasileirando. Mas elas fazem isso, essas firmas, né? Porque pensam que eu estou sozinha na Alemanha e eles abusam de estrangeiros sozinhos, sem família. Uma mulher sem experiência, que eu sempre fui dona de casa, né? Eu era empresária com meu marido, eu estava registrada como empresária, porque meu marido tinha uma firma. Então, mesmo que eu não trabalhasse, eu ajudava ele de casa, assim, conversando com os clientes da língua portuguesa, então, essas coisas assim. E, então, divorciada, depois e sozinha, eu fiquei assim completamente abandonada, sem o poder e a proteção do dinheiro que antes eu tinha isso, eu não conhecia as dificuldades da vida na Alemanha. Então, essas pessoas que eu comecei a trabalhar, a primeira vez que eu trabalhei na minha vida, já queriam me explorar, abusar. O meu chefe turco queria até que eu fosse para a cama com ele. Aí eu dizia não, ele me deixava sem os materiais. A máquina quebrava, ele me mandava limpar só com rodo, entendeu? Um supermercado inteiro. Então ele fazia muita maldade comigo e aí eu acabei não suportando também. Mas por sorte, eu tinha gravado a conversa dele comigo, né, quando ele estava me convidando para ir para a cama. E aí ele me pagou tudo direito e eu saí da firma sem me prejudicar porque ele me mandou embora. Ele fez isso para não ter problemas comigo. Olha que sorte, né? Aprendi com Juruna. Ai, não, é um instinto que me diz para gravar. Então, aí essas pessoas agora não queriam me pagar e eu trabalhei até com bronquite, gente. Um mês com bronquite trabalhando. A minha mão inchou por alergia aos produtos, virou uma luva de boxe. Eu trabalhei com a mão inchada. Porque a chefe dizia que não tinha ninguém e ela precisava que eu continuasse. Eu acreditei e fiquei lá. Isso piorou minha saúde e agora estou com uma tosse de um mês que não quer parar. Um nervoso, um estresse que eu tô passando há 2 anos já. Isso. Toda vez que eu faço um trabalho extra, eles não pagam. Então eu fiquei assim muitos meses sem receber o trabalho extra. E eles falaram depois, quando eles mandaram a outra chefe embora, que a culpa foi dela, que ela estava colocando os horários extras na conta dela. Mesmo assim, eles não pagam a gente. Eles disseram assim, isso é problema da chefe, não é da firma. Olha só, tem cabimento isso? Então não vale a pena se matar para trabalhar doente e não reconhecerem. Como a minha amiga do colega de trabalho disse, Yates, aqui se você fizer isso, ninguém te dá valor. Ao contrário, eles se aproveitam de você. Quanto mais você fizer, mais eles querem abusar. Porque a maioria das firmas de limpeza são abusadas. Escondem coisas do governo e se adaptaram às trapaças que turcos já faziam antes, né? Com os negócios dele. Turcos exploram as pessoas e as firmas alemãs de limpeza estão se adaptando, cheias de truques e trapaças que o governo não pode pegá-las. Os turcos conhecem todos os jeitos de trapacear o governo alemão. E aí as firmas alemãs, as de limpeza, estão se adaptando diante dos problemas que estão passando. E olha que aqui a lei funciona bem mais que no Brasil e em outras partes. Mesmo assim, eles sabem como burlar as leis alemãs. Alemães estão se adaptando. E os que podem tentam fazer o mesmo, claro. Eles estão sendo prejudicados sempre por outras firmas, pelos turcos, pelos árabes, pelos muçulmanos, por que não eles também fazerem? Eu acho que é o pensamento dessas firmas. Esse meu chefe, dono dessa firma que estou, ele é apaixonado por islâmicos. Então ele é alemão, mas ele tem essa paixão por essa gente, porque eu acho que ele tem uma declinação por esquerdistas. Por isso que ele está sempre protegendo os islâmicos. Mas isso é porque estou numa cidade que é um antro de esquerdistas e verdes.
O Partido Verde é só um nome diferente de esquerdista, gente, mas é esquerdismo roxo. Outras cidades, tenho amigos de curso fazendo limpezas e estão felizes. As firmas não tratam bem. Até a chinesa que não fala direito alemão, né? Ela me contou que ela está trabalhando de limpeza também. Ninguém quer abusar dela, ao contrário, trata com amor. Comigo, a chefe, que também é descendente de algo lá dos islâmicos, se refere a mim como es. Wo ist es? Em alemão, você tem que falar wo ist sie? Ela, ou wo sind sie? Que é a forma educada de tratar outras pessoas. Ela nunca pode se referir a mim como es. Es é o neutro, o artigo neutro, né? Ela não pode se referir a es. Ela tem que se referir a mim como sie. E não sie com letra minúscula, sie com letra maiúscula. Porque é o tratamento formal que deve ter patrões com os empregados, chefes com os empregados, e assim vai. Pessoas que não conhecemos, assim vai, né? Ou as crianças com os adultos, né? Tem que fazer isso também. Então, quando ela chegava lá, ela perguntava para minha colega assim, wo ist es? Ela nunca falava assim, wo ist sie, né? A pessoa que está trabalhando com ela. Wo ist es? Isso quer dizer que eu sou assim um pedaço de lixo, sabe? Quando eu reclamei do meu dinheiro que não caiu no banco, ela gritou e xingou. E disse assim, a última vez que ela conversou, ela disse assim, Diese Frau gebe mir auf den Sack. E parecia que queria me bater. Sabe quando coloca as mãozinhas assim do lado e já tá querendo virar a mão? Essa posição para bater. Só não bateu porque tinha uma outra colega de trabalho na outra sala e ela deve ter ficado com medo por causa dela servir de testemunha. E eu estava sendo educada. Nenhum momento alterei a voz ou disse algo assim que pudesse deixar ela nervosa com raiva. Peraí que eu cortei aqui, eu vou ter que pegar outra parte. Então eu apenas disse que ela estava enganada e que no meu banco não aparecia nenhum dinheiro. E ela garantindo que o escritório, o bureau, já tinha pago. Ué, o que é mais importante? O que o bureau da firma, né? O escritório lá da firma diz ou o que o meu banco mostra? O banco estava mostrando que não tinha dinheiro. O gerente disse não caiu nada. Teve uma vez que ela disse que eu nem deveria ficar brigando pelo meu dinheiro das horas extras, pois eu recebia ajuda do Job Center. Só que eu não recebo como os islâmicos. Aliás, eu nem recebo ajuda como outras pessoas. Isso porque eu mesma falei a eles que eu não preciso dessa ajuda total, que eu posso viver com pouco, somente até eu conseguir me equilibrar, e que eu moro na casa de amigos. Portanto, eles não precisam me pagar 700 euros de aluguel ou 600 euros de aluguel, não sei quanto que eles pagam, mais ou menos isso. O que eu recebo deles para o aluguel é cento e pouco. Olha como é pouco, realmente porque eu disse é só um símbolo, né, dos amigos. Então eles entenderam isso. O Job Center me paga uma quantia bem pequena e eu não quero viver de Job Center. Por isso fazia extra, eu estava fazendo várias extras para ver se aos poucos eu poderia ir me livrando do Job Center. Também porque eu queria ajudar algumas pessoas no Brasil e eu queria juntar dinheiro para ficar mandando para alguns amigos. E aí eu falei, vou fazer o máximo de extra que eu puder. Daí, quando eu disse a ela que ela disse isso e outras coisas que andava falando, me disse que não falou nada, gente. Ela falou assim, eu não falei nada disso, seu alemão não é muito bom. Ou então ela, ao contrário, dizia assim, que eu não entendi o alemão dela. Eu escrevia para não ter, quando eu escrevo eu sou melhor do que falar. Então eu escrevia no WhatsApp, e tá tudo no meu WhatsApp, e a mulher continua dizendo que não falou. Então, eles têm outros estrangeiros na firma que falam menos alemão do que eu. Exemplo, os turcos e os búlgaros. Então, no dia que ela chegou lá, né, eu ouvi ela dizer, wo ist es? Perguntando de mim. Eu já estava com o gravador do meu celular ligado. Alguma coisa me disse naquele dia, deixa o celular gravando o seu dia. Não sei porquê. Saí de casa, antes da minha amiga chegar para me pegar, eu liguei o gravador do celular. Agora tenho gravado o que ela disse e como me tratou. E eu dizia a ela, sprechen Sie mit mir nicht so, porque ela estava querendo me tratar como um cachorro, né? Então, quando ela viu que eu falei alguma coisa séria, ela também viu que eu poderia ficar com raiva, né? Aí ela se segurou um pouco. Se eles não me pagarem o resto dos dias, porque eu trabalhei 24 dias, né, a mais do que eles não tinham ainda me pago, antes de eu mandar minha demissão, eu tenho provas contra a chefe.
Quando eu não recebia antes, eles disseram que foi por causa da outra chefe que mandaram embora, que ela estava marcando as horas extras de alguns funcionários como se ela sendo dela. Tudo bem. Aí entrou essa nova chefe e comigo a coisa continuou. Com os outros funcionários pararam, né? Tinha alguns outros funcionários que tiveram problema, mas comigo continuou. E não me pagava as horas extras, entendeu? Então eu trabalhei muito e não ganhei, gente. Ou ganhava se faltando. Um absurdo isso. Eu me matava, eu ia doente para a firma. Não faltava, era pontual. Fazia meu trabalho tão bem, eu dei dicas de como melhorar o que eles tinham passado pra gente. Eu falei com a minha colega, vamos fazer assim para ficar melhor e a gente ser o melhor time? Nós formamos o melhor time. É. O chefe uma vez chegou lá perguntando o que, que a gente fazia de diferente. A única coisa é que eu comprei junto com ela, eu falei, vamos comprar um aspirador pequeno para adiantar as coisas, ser mais rápido. E fazer todo dia, porque era para passar aspirador 3 vezes por semana. Mas só que todo dia os engenheiros deixavam alguns papeizinhos. E eu falei para ela, vamos fazer isso, vamos passar o aspirador pequeno e catar todos os dias. Assim, quando a gente fizer com o grande aspirador, já está melhor. E assim eu dei outras dicas de como a gente fazer melhor, porque pelo menos eu sou inteligente para essas coisas, gente. Eu não sei muita coisa, mas o que eu sei é pegar as coisas da vida, assim, entendeu? Tenho a esperteza para essas coisas. Eu vi que aquilo lá estava acabando com a gente, passar aspirador 3 vezes. E quando os caras jogavam papel ali, tinha que passar o aspirador grande. Eu falei, por que tem que passar todo? Vamos comprar um pequeno. Vamos fazer isso, né? E aí tava sempre limpo. Eu falei, vamos passar também pano todos os dias na mesa, não 3 vezes por semana. Então, os engenheiros se encontraram no ambiente perfeito. Eles gostaram e ficaram elogiando, nos deram os presentes, nos davam cartão agradecendo, entendeu? Ela aprendeu muito comigo, essa menina, essa colega de trabalho, que não ficou do meu lado, ficou do lado da chefe, porque elas são amigas. Mas ela aprendeu bastante comigo. Inclusive o papel higiênico, quando eu, às vezes que ela não podia ir, que ela tá doente, eu tinha que fazer o banheiro, o meu negócio era escritório. O dela era o banheiro. Às vezes a gente trocava também. Quando ela estava cansada de alguma coisa, a gente trocava, não tinha problema nenhum. Eu gostei de aprender. Não sou muito chegada em limpar banheiro, não, porque tinha que subir em alguns lugares, porque eu sou pequena e eu levei um tombo. Eu machuquei meu joelho e a firma, eles não pagam se você tiver acidente. Isso aí também. As firmas agora de limpeza não pagam se você tiver acidente. Elas pagam suas férias, mas se você ficar doente em casa, você não ganha nada. Então, eu fiquei trabalhando com aquele joelho machucado, que dói até hoje. Então, não gostei muito de limpar banheiro e cozinha, não. Agora, escritório eu gostei, eu gosto mais de limpar. Biblioteca também é legal. Então, e foi isso, gente. Então, agora eu tô nessa situação. Aconteceu um monte de outras coisas que eles fizeram comigo, me humilhava. Eu dava bom dia, ela não dava, ela ignorava, sabe? Me tratava assim como um nada, ela não gostava de mim. E eu sei por quê. Porque eu contei à menina que trabalhava comigo o valor de quanto eu ganhava. É. E ela ganhava menos. E ela era alemã. Então, ela ficou doida, foi no escritório e conversou com eles, e eles tiveram que dar o mesmo valor a ela. Depois daquele dia, a minha vida na firma virou um inferno. Mas eu não tô arrependida não, sabe? Eu sei que essa menina nunca faria nada por mim, mas me senti na obrigação de falar com ela, perguntar, ela estava falando quanto ela ganhava, eu falei, nossa, eu ganho um pouco mais que você, por que será? Então, foi isso. A minha vida virou esse inferno por eu ter sido correta. E também acho que um dia eu falei para ela assim, ó, ela não quis pagar, né? Ela falou assim, foi por causa da outra chefe, você não vai receber seu dinheiro. Eu voltei das férias, não tinha dinheiro nenhum lá. Ela falou, você não vai ganhar não, porque a outra chefe esqueceu de avisar que você ia estar de férias. Então, a firma pensou que você estava doente e não pagou você. Cobrou, né? Esses dias que você ficou em casa. Eu falei, mas isso é errado, né? Aí ela falou, mas foi culpa da outra chefe. Eu falei assim, eu não tenho culpa se a outra chefe é incompetente ou se a firma pega funcionários incompetentes, entendeu? Eu faço meu trabalho e eu quero meu dinheiro. Eu trabalhei, por que agora eu vou pagar por uma chefe que é incompetente ou assumir a responsabilidade da firma que contratou ela? Então, eu acho que ela também não gostou que ela viu que eu não era idiota, né? Mas me tratava como uma, me jogou lá embaixo, tentou me humilhar, me pisar bastante. Tô fora da firma, mas agora as coisas vão ficar apertadas para mim. Então, quem tiver uma ideia para eu fazer alguma coisa online, eu vou aceitar
as ideias de vocês, vou pensar, analisar. Obrigada pela atenção, até o próximo e jetzt, vai.